coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero meditar com vocês no livro de Colossenses, no capítulo 3, é o nosso ponto de partida. Nós vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que nós devemos concentrar os nossos pensamentos, e é sempre na palavra do nosso Deus, em obediência a Deus, porque Deus é um Deus que aprova a obediência e desaprova completamente a desobediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós não estamos fazendo um bem para o Senhor, estamos fazendo um bem para nós mesmos, porque a obediência a Deus é quando você bate continência para aquilo que a palavra fala, e a palavra ela nos conduz em caminhos maravilhosíssimos, em caminhos que não há mortandade. Quando nós não batemos continência para a instrução de Deus, então certamente nós teremos problemas em nossa caminhada aqui na terra, teremos problemas em nossa vida. E Deus, como um Pai zeloso, Ele quer sempre nos livrar de todos os problemas. Ele quer nos mostrar, através da sua palavra, as direções que nós devemos tomar, decisões acertadas na vida que precisamos tomar. Até porque você sabe que as nossas decisões, elas vão influenciar em toda a nossa vida, na nossa volta, elas influenciam em nosso futuro. Haja vista quando você vê, por exemplo, a questão de Adão e Eva no paraíso. Uma decisão que Adão ele teve, que foi contrária à obediência à palavra, produziu um efeito devastador que é tido até hoje, né? Adão desobedeceu a Deus, comendo do fruto que não deveria comer, e aí o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo, Adão foi expulso do paraíso, ele e a Eva, e tiveram então que comer do suor da sua mão. E aí a gente sabe de onde vem, né? De onde surgiu as guerras, as adversidades, toda a maldade que a gente vê no mundo, através do pecado da desobediência. Isso é algo muito sério. Então Deus, Ele pede que a gente venha tomar cuidado com isso. E como é que eu faço, pastora, para obedecer a Deus, né, em toda a minha caminhada de fé? Olhando sempre para a palavra. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente observa o que Deus está falando conosco e a gente para bater continência ao Senhor, o que é a continência que eu falo? É sim, Senhor, ó Deus, eis-me aqui, se o Senhor está falando, é aquilo que eu vou colocar em prática na minha vida. Então, nós tomaremos, certamente, decisões acertadas, que mudará todo o rumo da nossa história e não só, o rumo também da nossa família. Porque existem decisões que nós tomamos que afetam toda a nossa casa, né? Decisões que nós tomamos que afetam, por exemplo, os colaboradores. Então, tudo na vida é feito de decisão. E temos que ter decisões corretas para que tudo venha fluir bem em nossa vida, né? Então, aqui em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia fala o seguinte, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, olha o que a Bíblia fala para nós, né? Se eu já ressuscitei com Cristo, o que isso quer dizer? Isso está dizendo, se eu já aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, então eu morri na morte de Cristo, fui sepultada com Ele, como que espiritualmente, através até do batismo, do aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Então, neste momento, pela fé, nós ressuscitamos juntamente com Ele, somos novas criaturas. O nosso espírito foi recriado em Cristo Jesus. Eu sempre falo da diferença do espírito e a alma para que a pessoa possa conhecer, ter o ensinamento da diferença, para que através do ensinamento ela possa então crescer espiritualmente e saber das situações do espírito, né? De como nós devemos nos portar. Então vamos lá. O que é o nosso espírito recriado? Nós temos como espírito, o símbolo do espírito, o coração, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E a nossa alma é aqui, o nosso poder de decisão, o nosso intelecto, livre-arbítrio, os nossos pensamentos. Quando nós aceitamos a Cristo, então, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, o nosso espírito, ele é recriado, nós passamos a ter a marca ali de Deus no nosso coração, através do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. A nossa alma, ela ainda não é recriada, mas nós vamos recriando ela à medida que temos o conhecimento das Escrituras. Por isso, Romanos 12:2, a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, entrar no formato, né, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa compreensão. Para quê? Para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o Espírito Santo manda eu e você, nós moldarmos a nossa mente, a nossa maneira de pensar em conformidade com aquilo que nós temos aprendido das Escrituras. E aqui, então, ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É porque muitas pessoas, infelizmente, elas estão vivendo nessa terra
e elas acabam sendo influenciadas pelas coisas dessa terra. Deus está dizendo para nós, embora vocês estão vivendo aqui na terra, né? Embora vocês, obviamente, tenham que tomar decisões, temos que tomar, nós vivemos em sociedade e nós precisamos estar atentos a isso também, estamos aqui na terra, então nós precisamos tomar decisões da nossa vida no que diz respeito a finanças, no que diz respeito à família, no que diz respeito até à política, nós precisamos tomar decisões que vão em conformidade com as Escrituras Sagradas, porque ainda nós estamos vivendo aqui nessa terra, estamos em preparação para um dia estarmos vivendo na presença do nosso Deus, mas enquanto aqui nessa terra que nós estamos, nós temos que estar aqui, mas pensando nas coisas que são de cima e dirigindo a nossa vida em sociedade de maneira alinhado com os pensamentos que vêm do Senhor. Pastor Israel, isso é muito importante a gente frisar, porque existem algumas situações. Muitas pessoas creem que por estarem vivendo nessa terra, elas não devem participar das coisas dessa vida, de decisões dessa vida ou situações dessa vida. E deixam a desejar. Ficam de braços cruzados, muitas vezes esperando, né, colher a semente que ela mesma não plantou, ou seja, ela vai acabar colhendo a semente que outra pessoa plantou por não tomar decisões, achando que ela não precisa participar de nada dessa vida, nem tomar decisões nessa vida, porque ela não é daqui, ela é do céu. Obviamente que nós somos do céu, mas enquanto aqui na terra, nós temos que ter o pensamento alinhado com o pensamento de Deus para tomar decisões acertadas que vão fazer ali a diferença, não só na nossa vida e na nossa família, como também em sociedade, para que a gente possa viver e experimentar o melhor de Deus nessa terra. Até porque o salmista Davi fez uma declaração e ele disse, olha, eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria os bens do Senhor, ó, aonde? Aqui na terra dos viventes. Então, Davi, ele tomava decisões de acordo com aquilo que Deus o orientava para que ele pudesse ver os bens do Senhor aqui na terra do vivente também. E é através, né, pastor Yara, do nosso posicionamento na fé, do nosso posicionamento em conformidade com a palavra de Deus, que nós vamos, nas questões do mundo, nas questões do cotidiano da vida nesse mundo, dar testemunho da verdade, né? Nós vamos nos posicionar e assim deixar gravado que o Senhor é Deus, que o Senhor é a resposta. A gente viu isso várias vezes através dos heróis da fé, inclusive de Davi, que trouxe para uma batalha que era carnal, que era uma batalha de espadas e de lanças, ou seja, uma batalha física, uma batalha natural da vida de dois exércitos. Mas o Davi, ele trouxe ali a verdade da palavra de Deus, ou seja, ele mostrou ali que ele estava ali para lutar, embora uma luta física, mas ele estava ali em nome do Senhor, ou seja, alinhado com a crença na palavra de Deus, alinhado com uma aliança com Deus, alinhado com um relacionamento com o Deus vivo, ele estava lidando com questões da terra. E é assim que nós temos que fazer também, lidar com as questões da terra, porém sempre alinhados com a verdade da palavra de Deus, para que a pessoa então, pastor Yara, ela não venha se perder, porque quando Deus fala que a gente tem que pensar mais nas coisas do céu do que da terra, Ele está dizendo em outras palavras assim, eu não quero que vocês se percam nas coisas da terra, ainda que vocês lidem com as coisas da terra, com as coisas do mundo, olha, vocês têm que ter a âncora em mim, vocês têm que ter o pensamento firmado em mim, para que assim haja um fluir de Deus através de nós, e aconteça o que o próprio Senhor Jesus, ele disse que nós somos a luz desse mundo. E a palavra de Deus, ela tem para nós todas as saídas, né, pastor Israel? Tanto em questões espirituais, quanto questões para a gente que possa viver aqui na terra de maneira que a gente venha desfrutar do melhor dessa terra, porque essa é a vontade de Deus para nós. Lá em Jó, a Bíblia fala, une-te, pois, a Deus e tem paz e te sobrevirá o bem. Olha só, lá na eternidade, nós vamos viver o bem, obviamente, porque o nosso Deus, lá é Ele que vai reinar sobre nós. Então, isso é algo muito lindo. Mas enquanto nós estamos aqui nessa
terra, o que nós temos que fazer para provar do bem no mundo que só tem maldade? Estarmos unidos a Deus. Quando falamos estar unido a Deus, estamos falando em estar unido no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Aquilo que agrada a Deus tem que ser aquilo que nos agrada. O que desagrada a Deus, nós temos que também pôr o nosso coração, que se aquilo desagrada a Deus, também nos desagrada. Então, é estar unido a Deus, unificado em um mesmo pensamento, unificado em um mesmo propósito, em cada decisão que nós formos tomar em nossa vida, né? Em cada atitude que nós formos ter nessa vida, se nós tivermos as atitudes e as decisões alinhadas com as Escrituras Sagradas, nós iremos então ter paz. Aqui mesmo em Colossenses, que a gente está no capítulo 3, se você der um pulinho aí para o versículo de número 15, ele diz assim, ó, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Tem uma tradução que ela fala assim que todas as decisões que nós fomos tomar, exatamente nesse versículo 15, ela fala em cada decisão que você for tomar, tome quando você tiver a paz de Cristo no seu coração. Olha que bonito, ou seja, quando você tiver alinhado o seu pensamento com Deus e o teu coração te trazer paz, então pode ter certeza que Deus está naquela decisão que você vai tomar, estará à frente daquela situação que você está colocando ali em oração e tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. Então, a paz de Deus, ela tem que dominar o seu coração. Vou até pegar aqui na linguagem de hoje, que fica bem claro para você poder compreender. Quer ver? Colossenses, que nós estamos, capítulo 3, no versículo de número 16 e 17. Então diz assim, ó, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Quando a mensagem vive no nosso coração, quando que ela vive? A boca só fala do que está cheio, o coração. É quando nós aceitamos a palavra. Então ela passa a habitar dentro de nós. E ele está dizendo assim, ó, com toda a sua riqueza, porque a palavra de Deus, ela é rica. Rica para nos mostrar o caminho, para nos fazer tomar decisões acertadas em nossa vida. Aí fala assim, ó, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. A sabedoria, ela é a grande instrução que vem dos céus, tá vendo? Para quê? Para tomar decisões aqui nessa terra. Decisões que diz respeito a nós, a nossa família, a uma sociedade. Então ele fala que a gente vem, ó, ensinam e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Aí ele fala, cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. 17 ele diz, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus e Pai. Tá vendo? Façam tudo em o nome de Jesus. Ele está dizendo que tudo, todas as ações que você for ter, seja para glorificar ao Senhor. Até porque é esse o propósito que nós fomos chamados. Então, cada vitória que nós temos é o nome do Senhor também que é glorificado em nossa vida. Porque as pessoas olham e dizem assim, puxa vida, a Maria, o João, a Raquel, né? O Evandro teve vitória, olha a luta que estava a vida dele, mas olha, eles servem a Deus, eles vão à igreja, são pessoas de oração, passaram por luta sim, mas olha que Deus concedeu a vitória. Então, é o nome de Deus que é glorificado. Em cada decisão acertada que a gente toma, que a gente tem um resultado e as pessoas conseguem enxergar isso. E ele fala mais aqui assim no versículo 2 do capítulo 3 de Colossenses, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, ele fala, o nosso pensamento conectado com Deus, pensando nas coisas que são de cima, eu costumo dizer que quando o nosso pensamento está alinhado com Deus, as nossas ações aqui na terra e decisões serão decisões e ações correspondentes com as Escrituras, com aquilo que agrada a Deus. Porque as nossas ações, elas vão preceder os nossos pensamentos, né? Então, a gente pensa e a gente vai agir exatamente de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, a ação, ela é um resultado do pensamento que a gente cultiva em nossa mente. Se a gente pensa segundo Deus, então as nossas ações serão segundo Deus. E aí ele fala mais aqui, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, que é algo bonito. A nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós temos que viver alinhados com Deus, num só pensamento. Tudo que você for fazer, lembra de Davi, quando Davi ia tomar decisões ali com relação ao ministério que ele tinha de rei de Israel,
quais as ações que ele tomava? Primeiro ele orava, consultava ao Senhor e aquilo que Deus falava para ele, ele então fazia, colocava em prática. Deus, é para eu subir? O inimigo está vindo. E Deus falava, sobe, ele subia. Deus, e agora o inimigo voltou, o que eu faço? É para subir? Deus dizia, não, permaneça onde você está e aí eu te concederei a vitória. E ele fazia, ele colocava em prática aquilo que Deus orientava ele. Então ele unia o pensamento com Deus para que ele pudesse provar do melhor de Deus aqui nessa terra dos viventes. Enquanto aqui nessa terra, enquanto peregrinos aqui nessa terra, que a gente possa provar do melhor dessa terra que Jesus conquistou para nós. É estando com o pensamento alinhado com ele que isso vai acontecer em nossas vidas. Glórias a Deus por isso.